Olá! A Polícia Militar apreendeu 2 adolescentes acusados de envolvimento com o esquema de disque drogas aqui em Teresópolis. Segundo denúncias passadas ao quartel do 30º Batalhão de Polícia Militar, eles estavam em uma motocicleta e fariam uma entrega no bairro da Fazendinha. Então, uma equipe do setor Bravo foi deslocada para a rua Dr. Leonardo Martins, onde avistou essa moto que carregava uma dupla, os 2 rapazes apontados na denúncia. Eles tentaram escapar, mas como o condutor aparentemente não tem muita habilidade na condução, acabou sofrendo um acidente. Com eles estavam 4 embalagens de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, e R$26, dinheiro que seria referente ao comércio ilegal. Agora o detalhe é o seguinte, gente, não bastasse essa situação, logo em seguida surgiu um rapaz dizendo ser o dono dessa moto que havia sido furtada horas antes. Olha isso, furtaram a moto, essa Honda CG 160 de cor preta, para fazer um disque entrega de drogas aqui na cidade, mais especificamente de maconha. Em consequência do acidente, os 2 se machucaram, precisaram de atendimento no HCT e depois foram levados para a delegacia de polícia, onde prestaram depoimento acompanhados de representante legal e também do conselho tutelar, e depois foram encaminhados para a vara da infância e juventude. Vamos agora a 2 notícias divulgadas pela Polícia Civil fora da cidade, mas que interessam ao teresopolitano, podem ter relação aqui com a cidade. A primeira delas, uma mulher foi presa no interior de uma agência bancária aqui em Rio Bonito, tentando aplicar um golpe para fazer um empréstimo de R$12 mil. As informações aí apuradas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é que esse grupo agia de forma fraudulenta em diversos bancos da região. Então, a gerente aqui do Banco de Rio Bonito desconfiou, entrou em contato com os outros da região e, tendo as características, as informações, acabou acionando a polícia pela suspeita e se descobriu que ela estava com a documentação falsa e assim foi presa em flagrante. Olha só, que situação, que cara de pau, né? Documento falso, foi no banco tentar um empréstimo de R$12 mil. A notícia seguinte é para quem frequenta as cidades da região dos lagos, principalmente nesse período de verão. Vai para a praia, curtir o verãozão, mas tem que ter muito cuidado. Não só com o ladrão, né? Passou batedor de carteira, mas também com extorsão de comerciante na beira da praia. Olha só que notícia, divulgada aí pela Polícia Civil. O fato foi no dia 17, mas só foi divulgado agora, nesta terça-feira, aliás. A informação é que o dono de uma barraca na Praia do Forte, a famosa Praia do Forte, lá em Cabo Frio, na região dos lagos, tentou enganar e extorquir turistas mineiros. O pessoal lá de Minas Gerais foi conhecer a Praia do Forte e acabou sendo extorquido pelo dono de uma barraca, segundo informações da polícia. Aí teve uma confusão, o pessoal não é bobo nem nada, ele pode achar que o mineiro é bobo, não é. Foi acionada a polícia e o homem acabou preso em flagrante. E nessa tremenda confusão, né, acabou tendo confusão, tumulto, o comerciante ainda teria furtado um telefone celular e R$100 desse pessoal de Minas Gerais que estava em Cabo Frio, né? Muita atenção, né? Tem sempre o espertão, né? Tentam pegar principalmente turistas de fora do país, né? Mas também tem brasileiro, né? Percebe logicamente pelo sotaque e tudo mais que não é, então é preciso ter atenção redobrada. Agora, Diário Comunidade, temos informado aqui no nosso telefone, é 2742-9977, você encaminha para a redação, a gente mostra aqui e tenta encontrar uma solução. A reclamação de hoje vem do bairro da Posse, olha como está essa estrada, olha, estrada não, né? Parece um rio seco, né? Quantidade de pedra, a gente olha assim, é um rio que secou, ficaram só as pedras. Não, gente, isso é uma estrada, ou uma rua, né, no caso. A Rua Nuno Gonçalves, no bairro da Posse. Entrando ali na Rua Solar Renan, você entra na Solar Renan e depois sobe em direção à Pedra da Tartaruga, pegando aí a Rua Nuno Gonçalves, do bairro da Posse. Nunca teve calçamento e só tem piorado em consequência das chuvas dos últimos dias. E detalhe, essa rua aí, a Rua Nuno Gonçalves, antes a Solar Renan, era para ter sido o principal acesso do Parque Montanhas Teresópolis, do Parque da Pedra da Tartaruga.
Mas, lá na tragédia do dia 12 de janeiro de 2011, a estrada Solar Renan cedeu quase que totalmente. Houve um grande escorregamento de terra, inclusive na direção de um condomínio. Aí o acesso ficou restrito, né, e o parque acabou fazendo uma entrada pela Grande Florestal. Mas, sendo acesso de parque ou não, prefeitura, Davi Serafim, atenção lá, né, intransitável. Imagine se morasse algum político importante aí, se estaria nessas condições. Ainda falando do nosso Parque Montanhas, a notícia agora é boa, daquelas que a gente adora mostrar por aqui. Mais um flagrante, mais um registro feito por armadilha fotográfica de espécie rara e que vive aqui em Teresópolis. Olha só que lindos esses animais. Essa imagem aí é noturna, daqui a pouco vai entrar outra, né? Todos os dois aí, os dois brincalhões, saltitantes, vê se dá para reparar, né? Parece uma oncinha, um filhote de onça, mas não é não, né? É da família, mas não é não. São exemplares aí de gato do mato pequeno, que é considerado uma espécie raríssima, né? Leopardos gutulos. Eles foram registrados nesse sistema de armadilha fotográfica por pesquisadores do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, em uma área da unidade de conservação no interior do município. Logicamente, não se divulga exatamente onde foi, porque ainda tem muita gente ruim por aí, né? Pode achar de querer pegar esses felinos aí, bonitões aí, né? Para fazer alguma maldade, qualquer coisa. Então não se divulga, logicamente, onde foi exatamente. Mas foi na área do parque, que é um parque que vai do Caleme, começa ali no Caleme, onde ele encontra o parque da Serra dos Órgãos, e vai até quase São José do Vale do Rio Preto, ali em Ponte Nova. Então o parque é muito grande, então foi na área do parque. Isso que é importante falar, essa notícia aí dos exemplares de gatos do mato, flagrante aí do pessoal da área de pesquisa do Parnaso. Quem enviou esse registro para a gente foi o Ricardo Melo, que é biólogo, que é subchefe do Parque Montanhas. Aliás, foi entrevistado aqui no programa Mochileiro, aí, falando justamente sobre fauna selvagem, falando de onça e tudo mais. Se você não assistiu essa entrevista, está lá no nosso YouTube. Procure no YouTube da Diário TV, Mochileiro Ricardo Melo. Muita informação legal para quem curte essa área. Agora, outra notícia boa para Teresópolis, boa para o turismo local. Temos falado aqui desde meados do ano passado aproximadamente que a cidade está ganhando uma rota de cicloturismo, um caminho demarcado com placas, com setas, também logicamente informação de GPS sendo divulgada para quem gosta de navegar através desse sistema, conectando Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e Sumidouro, né? O cicloturismo é uma atividade que cresce cada vez mais no Brasil. Temos o Caminho da Fé, temos o Vale Europeu e cada vez mais pessoas têm o prazer de colocar a bicicleta na estrada, a sua bagagem ali presa à bicicleta e viajar aí por vários dias. E nossa cidade, aliás, nossa região, a região serrana, está ganhando uma rota inédita. E agora, no começo da semana, foram instaladas as primeiras grandes sinalizações aqui no município. De capital nacional do montanhismo, futuramente Teresópolis poderá ser referência também em cicloturismo. Em fase final de implantação, a rota Serra Verde Imperial, que conecta o município a Sumidouro, Nova Friburgo e Petrópolis por um longo caminho sinalizado e autoguiado, tem grande expectativa de sucesso diante de tantas belezas e experiências diferentes que oferece a quem se propõe a percorrer os 235 quilômetros. Nesta segunda-feira, a rota Serra Verde Imperial inaugurou as suas duas primeiras grandes placas de sinalização, a inicial na Praça da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, e a que indica a sua conclusão, na Praça Santa Apua, no bairro do Soberbo. A gente, para ter um produto estruturado, a gente tem que ter ele bem demarcado para que o cicloviajante chegue à nossa cidade e saiba por onde ele tem que começar. Então, nós fizemos questão de trabalhar bem rapidamente a colocação dessa primeira placa aqui na Praça Santa Teresa, que é o nosso marco zero, para aqueles que já estão começando aos poucos, né, frequentar a rota Serra Verde Imperial, já cheguem aqui, se identifiquem com a nossa rota, façam as primeiras tomadas fotográficas para ajudar na nossa divulgação. E também na chegada lá no Soberbo, né, ficou uma placa muito bacana lá, onde o cicloviajante vai ter o orgulho de fotografar com uma placa marcando que ele completou a rota Serra Verde Imperial, 235 km, 4.500 metros de altimetria. Então essa primeira etapa foi muito importante ser realizada.
A placa do Marco Zero foi instalada na Praça da Matriz com a devida autorização do Padre Jorge, responsável pela Igreja de Santa Teresa, e conta com informações sobre distância, altimetria, plano altimétrico e um mapa indicando o traçado da rota. Desde o movimento embrionário desse projeto, a Secretaria de Turismo de Teresópolis tem dado todo o apoio para sua realização, inclusive fazendo as conexões necessárias com os municípios vizinhos e entidades ligadas ao setor. De fundamental importância, é uma das metas, é uma das etapas que nós tínhamos que cumprir dentro do plano diretor do prefeito. É muito bom ter um grupo sério, levando muito a sério, fazendo uma sinalização de altíssimo nível, tem todo o suporte no site, tem toda uma estrutura bem feita. Nós vamos estar também agora fazendo com eles um folhetinho que as pessoas vão marcar os locais, então vai virar um guia dentro dessa região, dentro dessa IGR, que é a Serra Verde Imperial. Eles ainda não contemplam todos os municípios dessa região, mas estão abraçando e nisso estão descobrindo coisas incríveis, como a Capelinha de Rio Preto, que eles estão aí se cotizando para trazer essa história, para fazer reviver um outro ponto, e aí assim o turismo vai crescendo, eles vão fazendo tudo que tem a ver com o nosso município. O turismo rural, o turismo de aventura, é importantíssima essa ação desse grupo que a gente apoia com muita felicidade. O incentivo em turismo tende a garantir mais recursos para moradores das localidades cortadas pela rota, além de um novo nicho de trabalho para os guias de toda a região. Nós sabemos que Teresópolis tem um potencial muito grande no mountain bike já há muitos anos, né? Então eu fico feliz dessa rota estar sendo, não vou dizer criada, porque ela já existia, ela só está sendo agora formatada, né? Turisticamente falando, e isso vai ser mais um nicho a ser explorado pelos guias de turismo de Teresópolis, principalmente os guias de montanha, porque nós temos pessoas que já fazem isso regularmente, saem para fotografar, saem por prazer, e agora vão ter a oportunidade de fazer isso também trabalhando numa cidade que é circundada por 3 unidades de conservação e que o potencial só tem a crescer. Em breve, novas placas serão instaladas nos 4 municípios contemplados pela rota de cicloturismo. Além disso, estão sendo pintadas as tradicionais setas amarelas, que têm origem no caminho de Santiago de Compostela e hoje indicam rotas de peregrinação e turismo em todo o mundo. E mesmo antes da conclusão da sinalização e inauguração oficial, a Rota Serra Verde Imperial já tem sido percorrida por ciclistas locais e visitantes de outros municípios. Já tem uma procura boa. Com o lançamento do site também que a gente fez semana passada, né, já começou a ter uma divulgação maior. As informações sobre a rota estão no site, então as pessoas que estão interessadas de começar a frequentar a rota vão ali, pegam a informação do percurso, onde se hospedar, em quantos dias fazer. E aí começaram já, tem grupo de Belo Horizonte vindo no carnaval, tem pessoas aqui da região se programando para fazer assim que a chuva der uma diminuída. Então está fluindo, devagarzinho nós estamos conseguindo expandir e divulgar a rota. Usando como referência principal estradas de terra batida e trilhas, o percurso pode ser percorrido variando de acordo com o preparo físico e dias livres que tiver o cicloviajante. Foram mapeadas possibilidades de hospedagem para 2, 3 ou 4 dias de aventura, por exemplo, com possibilidade de fazer etapas mais curtas e até ampliar o calendário se for o caso. Agora, para quem tem muita disposição, também é possível percorrer os 235 quilômetros em apenas um dia. Entre os atrativos turísticos ao longo dessa distância toda, plantações rurais, muitas montanhas e vales, rios e cachoeiras, localidades como o Vale dos Frades e o Parque Estadual dos Três Picos. Saiba mais sobre o percurso no site rotaserraverdeimperial.com.br. Parabéns à Secretaria de Turismo por apoiar esse projeto tão importante, né? Os municípios têm muito a ganhar. Só para você ter uma ideia, comparando com o Caminho da Fé, por exemplo, que nasceu 20 anos atrás, no começo havia, na maioria das cidades, poucas pousadas,
restaurantes e com o crescimento da procura por essa rota, que não é somente de cicloturismo, né, o caminho da fé no caso, peregrino e bicigrino envolvido, hoje há dezenas de pousadas, restaurantes, ou seja, traz recurso para localidades que às vezes hoje estão esquecidas, mas que têm muita beleza a ser explorada. Agora a informação é para quem é MEI. Atenção, você que é microempreendedor individual. Prazo para fazer a regularização está terminando e a nossa repórter Isla Gomes conversou com uma profissional da área sobre o assunto. Muita atenção! Os microempreendedores individuais brasileiros têm até este dia 31 de janeiro de 2024 para regularizar suas pendências com a Receita Federal do Brasil ou solicitar outra opção de regime tributário. Caso contrário, só poderão fazer isso em 2025. Conversamos com a contadora Bruna Freitas para esclarecer o assunto. Desde setembro, a Receita Federal está mandando comunicados para os contribuintes MEI, através do portal do Simples Nacional e também do ECAC. Só que o que acontece? Muitas pessoas não têm acesso a esse comunicado e acabam perdendo esse prazo. Então, desde setembro, a pessoa já poderia ter sido regularizada. Só que o que acontece? Hoje é dia 30, a gente tem só mais um dia para regularizar. As pessoas precisam pagar os seus débitos de forma total ou realizar os parcelamentos dentro do site do Simples Nacional. E o que acontece se a pessoa não estiver em dia com essas questões? Então, além das questões de dívida, que essa dívida do MEI vai para a dívida ativa da União, ele vai ser desenquadrado do Simples Nacional. Então, ele não vai ter mais os benefícios que o MEI tem, de pagando aquela contribuição mensal, que é um valor menor para o MEI, ele pode passar a ser o Simples Nacional, que tem uma tributação maior, ou até mesmo, dependendo do seu faturamento, ele passa a ser do lucro real ou do lucro presumido. Agora, se o empresário já deu baixa no CNPJ, ele ainda tem que arcar com essas obrigações? Sim, porque conforme eu disse, essas dívidas elas passam para a dívida ativa da União. Então, mesmo ele dando baixa no MEI, ele continua com essa dívida em aberto. E também termina amanhã o prazo para que as micro e pequenas empresas optem pelo Simples Nacional, né? Só para confirmar. Também, as micro e pequenas empresas que querem optar pelo Simples Nacional têm o prazo até amanhã para entrar junto no portal do Simples Nacional e pedir o enquadramento no Simples Nacional. E os microempreendedores individuais que tiveram faturamento superior ao teto de 81 mil devem atualizar o seu cadastro para se desenquadrar do MEI e entrar no Simples Nacional? Sim, eles vão pedir o desenquadramento também no site do Simples Nacional, porque ele automaticamente ultrapassou esse teto de 81 mil. Então ele vai passar para o Simples Nacional e precisa pedir esse desenquadramento. Bruna destaca ainda que é importante acrescentar a tributação do MEI no orçamento de rotina. Isla, queria dar uma dica para o pessoal que é MEI, que eu sempre digo, eu sempre falo nas minhas redes sociais, que é o seguinte: você tem que colocar essa obrigação, essa tributação do MEI que tem que pagar todo mês, como uma conta sua normal. Seja a sua conta de água, a sua conta de luz, da sua empresa ou da sua casa, você incluir isso no seu orçamento. Porque a partir do momento que você deixa de pagar, isso torna uma bola de neve. Tem muita gente aí que eu estou pegando que está devendo 5, 6 mil reais de vários anos que deixou em aberto, e isso pode acarretar essas dívidas que eu te expliquei. E quem ainda não se regularizou, que se regularize, mesmo que não tenha sido desenquadrado do Simples Nacional, para não acontecer a mesma coisa que está acontecendo com vários contribuintes que hoje, até amanhã, para se regularizar, e quem passou desse prazo, ser desenquadrado automaticamente. Bom, para quem assistir aí na reprise, né, a data final é dia 31. Anote aí, 31. Mais detalhes você vê lá no nosso site, netdiario.com.br. Agora uma última informação, né, a título de curiosidade aí da política local, né, essas coisas que a gente vê acontecer no dia a dia, mas muita situação a gente deixa passar, nem merece discutir, mostrar nada do tipo, mas algumas chamam a atenção. Olha só, o prefeito Vinícius Clausen foi para uma das suas redes sociais e fez essa publicação aí. Chega o ano eleitoral e a fórmula é a mesma, feito pelos mesmos de sempre. Quem se lembra daquela fake news dos 51 milhões de reais na saúde? Agora, em 2024, estão espalhando outra mentira, dizendo que a prefeitura recebeu 180 milhões da concessão da água. Olha só, dois fatos aí, né? A gente mostra porque estamos falando do governo Vinícius Clausen. Então, o que ele faz na empresa dele, deixa de fazer, não interessa a gente.
não queremos saber. A gente quer saber da prefeitura, da administração municipal. Então chama atenção essas informações divulgadas aí pelo prefeito Vinícius Clausen. Ele alerta por uma fake news dos 51 milhões de 2020. E ali depois fala que estão espalhando uma fake news aí que a prefeitura recebeu 180 milhões da concessão da água. Olha só, a gente quer saber quanto recebeu exatamente da concessão da água, mas a prefeitura não informa. Enviamos dezenas de pedidos de informação e não informa. Enfim, mas a questão da suposta fake news aí do prefeito, que dá a entender é que foi mentira a informação que havia recebido 51 milhões da área de saúde. É o que dá a entender essa publicação do prefeito. Aí a gente deu uma pesquisadinha aí, não foi na nossa publicação não, foi na rede social do próprio Vinícius Clausen, outra rede social. 2020, está aí, ó, página do prefeito, 1º de setembro de 2020, falando aí que o Diário enalteceu, finalmente reconheceu uma das nossas conquistas. O Witzel, que foi caçado, né, o governador Witzel, mandou 51 milhões para a saúde. É nessa publicação do prefeito, pedindo, não é nossa, está lá o carimbo colocado por ele. É verdade. Sim, Teresópolis recebeu 51 milhões do governo do estado para injetar na saúde. E não bastasse, essa publicação de setembro de 2020, 1º de setembro. Aí teve uma outra depois, mais para frente um pouquinho, também da Prefeitura de Teresópolis, explicando para onde foi aí os 51 milhões de reais. Então a gente não consegue entender esse tipo de publicação como a de hoje, qual a motivação disso, fake news, não é? É preciso ser claro. É preciso ser claro. Antigamente dava para contar uma história e depois ela ia sendo esquecida. A população não presta atenção nos detalhes, dá para dar aquela esquecida, não se registra tudo, mas hoje com a rede social, principalmente quando tem um político que utiliza muito desse recurso, fica tudo registrado lá. Então, às vezes não adianta nem apagar depois, porque quando é situação importante assim, é printado, é gravado, fica tudo salvo. Então chama atenção, publicação dele de 2020, é verdade, recebemos 51 milhões. Aí depois aí diz com que foi gasto, mas o que dá a entender, repetindo, o que dá a entender quando a gente olha essa publicação aí, ó, quem se lembra da fake news de 51 milhões, é que foi mentira que teve 51 milhões na saúde. Realmente não dá para entender, talvez seja aí apenas que ele esteja sendo aí muito mal assessorado, né, talvez, porque se foi dito lá atrás, depois então a gente quer entender, repetindo o que falamos já ao longo das últimas semanas, dezenas de vezes, não explica, não dá entrevista, porque não quer, né? A gente sempre tenta esclarecer, porque esse é o objetivo, que a população de Teresópolis fique bem informada, né? A gente não interessa, repetindo também, não interessa o que se faz na vida particular, mas em questão da coisa pública, do dinheiro público, é preciso estar de olhos abertos aí, né? A gente que paga imposto, a gente que cobra, e o prefeito, ou o vice-prefeito, ou os secretários, eles são apenas funcionários da prefeitura. É igual um síndico de prédio. O síndico de prédio ele não faz o que ele quer lá no prédio. Se ele vai pintar o prédio, ele tem que consultar os moradores para saber que cor vai ser, quanto que vai custar. E o prefeito nada mais é que um síndico de um grande condomínio, que é Teresópolis. Então, está lidando com dinheiro público. Então, a gente cobra justamente esse esclarecimento para deixar você, teresopolitano, bem informado. Esse é mais um boletim informativo direto da redação do Diário de Teresópolis e da Diário TV. Qualquer novidade, qualquer informação, você vê na barrinha de notícias aqui da casa, vê rapidamente nas redes sociais, Facebook e Instagram, e mais detalhadamente no nosso site, que é o netdiario.com.br. Quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal, fique sempre bem informado. Até breve!